Matheus vai vir? Não, tá na outra aula, na outra classe. Então, mãe, vamos lá. Vamos orar, né? Deus é bom. Obrigada, gente. Obrigada pelo privilégio, pela oportunidade que eu tive de compartilhar. Nós tivemos, né, o Rodrigo também, de compartilhar o que o Senhor nos ensinou, o que o Senhor chamou nós e chamou vocês para fazer. Que nós possamos cumprir a nossa missão, não apenas de ensinar sobre o discipulado, mas fazer discípulos. É uma grande alegria para mim, uma gratidão muito grande de ter passado quase 2 anos dando aula para essa classe. Eu sei que eu plantei sementes. Alguém vai regar e Deus vai fazer o crescimento. Então quero agradecer por cada um que teve paciência de vir aqui, por cada um que veio e voltou, pela nova geração que está aqui. Continue. Falo para a nova geração. Comece agora. E quando você fica velho, você fica com vergonha, você fica pensando que os outros vão pensar. Agora, lança a mão, só pensa o que Jesus vai pensar de vocês. Porque vai chegar um dia que nós vamos estar no céu, entrando no céu. E a única coisa que você vai poder levar vai ser os seus discípulos. Quem você ensinou. Você não vai levar dinheiro, profissão, vai levar os seus discípulos. Então imagine que alegria você poder entrar lá de mão dada com os seus discípulos. Deus nos ajude, Deus nos dê graça e sabedoria. Essa última aula é uma aula muito especial, foi uma aula que eu sonhei muito. Mas Deus faz muito mais do que pedimos ou imaginamos. E vocês viram que a introdução, mais uma vez, na nossa classe, quem acompanha a nossa classe sabe que muitas vezes a introdução da nossa aula está na mensagem. É coisa que só o Espírito Santo faz. Não caminhe sozinho. Tem um discipulador. Se você não tem discipulador, você é discipulado por alguma coisa, ou por alguma pessoa, ou pela internet, mas caminhe com alguém. Mas digo mais para você. Escolha alguém para caminhar com você. E hoje eu vou contar uma história muito linda, e é uma história real. Eu já falei aqui em uma das aulas que eu detesto ficção. Eu não gosto de história de ficção, por isso que eu adoro ler a Bíblia, porque a Bíblia não é história de ficção, é história de verdade. Apesar que Apocalipse parece um pouco história de ficção, mas vai ser uma história de verdade. Então, eu consigo ministrar essa aula, né? Deus é maravilhoso. Vamos orar. Vamos orar. Olha só, vocês vinham Juliana só chorando aqui na frente de vocês, de vez em quando, ou quase todo domingo. E eu vejo a Juliana emocionada quase todos os dias. Essa é a Juliana, um coração grande, um coração que aprendeu a amar pessoas e aprendeu a fazer o que Jesus fez. Então, quando a gente fala de amar pessoas, é algo que brotou no meu coração lá atrás. Eu amo pessoas e casei com a Ju. Nós conversávamos com um casal algumas semanas atrás e a mulher perguntou assim para mim e para ela: como isso surgiu dentro do coração de vocês? Foi primeiro no meu, Deus depois foi trabalhando no coração da Ju e isso virou uma realidade não só no meu coração e no dela, mas na vida dos nossos filhos e de outras pessoas. Quando a gente fala de discipulado, é viver o que Jesus Cristo quer de cada um de nós e a gente começa a ver, quando a gente começa a ver isso, nós começamos a ver a transformação de vida de pessoas e isso é muito bom e é algo que a gente deseja muito que vocês façam. Ontem eu conversava com o Matheus, você e a Cole são duas pessoas excepcionais e vejo que vocês têm um coração muito parecido ou talvez até igual, porque esse coração ele não é transformado por nós mesmos. Você pensa, nosso Senhor, essa paixão, esse desejo de ver pessoas pregando para outras pessoas é muito bom. E a gente começa a ver alguns resultados nas nossas vidas e na vida das nossas famílias e de outras pessoas. O que nós estamos vivendo em Arcoíra, vocês não conseguem mensurar. É um sonho que nós sonhávamos há muitos anos atrás e ela está se tornando uma realidade. Nós temos um desafio grande, acho que faz 6 meses que eu dou
Paulo aqui, na frente, acho que 6 meses. Esse ano eu falei, Ju, assume lá, agora é a tua vez. Eu fiquei mais tempo. Eu nem reclamei, né, gente? Mais tempo dando aula, eu falei, preciso que você me ajude, porque agora a minha demanda ela aumentou. Mas a Jardim Nogueira ela está crescendo. E as pessoas têm falado uma coisa boa, assim, vocês são diferentes. Vocês amam as pessoas, vocês abraçam as pessoas, vocês escutam as pessoas. Esse lado começa, sabe como? Primeiro orando, segundo abraçando e escutando pessoas. E depois que você escuta as pessoas, você tem condições de falar da palavra de Deus. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pelos momentos que nós passamos aqui. Nós somos um braço, ó Pai, da Central de Paulínia. A Central de Jardim Nogueira é uma igreja que ama, uma igreja que tem buscado a Tua presença e nós temos buscado a Tua identidade. Pai, nós te agradecemos porque nós passamos momentos agradáveis aqui, ó Pai, ministrando aquilo que o Senhor colocou no nosso coração aqui. Desejo imenso, ó Pai, de ter uma igreja viva, uma igreja que realmente busca, ó Pai, estar vivendo esse tipo pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja ministrando ao coração de cada um que passaram, ó Pai, durante esses 2 anos, ó Pai, nesta sala. Sementes foram lançadas, sementes estão crescendo, germinando e sementes, ó Pai, que já viraram árvore e estão dando frutos. Isso é muito bom, isso é gostoso, porque nós vemos que o nosso trabalho não é vão, porque o Senhor tem nos direcionado. Nos abençoe, ó Pai, nesta manhã. Abra o nosso entendimento e eu sei que vai ser algo maravilhoso, ó Pai, que nós vamos testificar do que o Senhor tem feito através das nossas vidas, das vidas dos nossos discípulos e dos discípulos dos discípulos. Obrigado por tudo, em nome de Santo Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos começar lendo o último texto aí, Mateus 28. Mateus 28, 18, 19 e 20. Que é o texto do discipulado, do chamado. Marcão, me ajuda. Fala pra classe, fala mais nada. Bom dia, gente. Rafael. Tapa a boca dele. Vamos lá, bom dia, gente. Vamos lá. Mateus 28, 18, 19 e 20 diz assim. Vem aí? Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu tive a alegria e gratidão de discipular muitas pessoas por pouco período de tempo, por muito período de tempo. E hoje eu descobri que tem uma pessoa que eu discipulei por 7 anos. Jesus do céu, né? Então eu trouxe uma visitante. Nós vamos vamos usar um termo assim, técnico, empresarial. Se diz assim, nós vamos fazer hoje um estudo de caso. Entendeu? Vocês vão ter a oportunidade de perguntar. E a gente vai poder falar o que a gente viveu, porque é fácil a gente falar na teoria. Jesus ensinou na prática, caminhando com os discípulos. A gente sempre veio aprendendo isso. Ele não falou assim, senta aqui que eu vou explicar para você, eu vou te dar uma aula. Foi tudo natural. A aula foi enquanto eles comiam, enquanto eles andavam, enquanto eles iam para outra cidade, na situação. Então ele curava enquanto estava com os discípulos, ele multiplicou pães, ele salvou pessoas, ele confrontou pessoas. Tudo no dia a dia, na vida, né? Mas Deus é maravilhoso, Deus cuida de nós nos mínimos detalhes e nos chama para fazer isso também. Então, com alegria e com gratidão, você estude caso para mim, entendeu? Fica lá. Eu falei para ela que ela vai me ajudar a dar aula hoje. Essa é a minha discípula. É minha filha. Ela não é enfermeira não, porque ela é vendedora, né, gente? Então é isso. Deus colocou na nossa vida da gente ser parecida nisso. E ela vai dar a primeira aula, né? Então até isso, a gente faz, a gente treina os discípulos até para dar aula, né? Mas ainda ao vivo, né? Estamos aqui, filha. A aula vai ser o coração. Ela até para mim assim, Ju, eu estou disposta. Igual eu estou disposta, mas o que eu vou falar? Você só vai falar o que aconteceu. Gente,
a nossa história começou, eu anotei as datas aqui, Laura, eu vou pegar o nosso caderninho, a cola aqui pra gente falar. A nossa história começou em 29 de agosto de 2019. Onde você trabalhava, Laura? O que você fazia lá? Você era gerente. Aqui está uma mulher que começou a história, nossa história, com uma geladeira queimada. A minha geladeira queimou. E o que aconteceu? Eu consertei uma vez, consertei outra vez. O Rodrigo falou assim, eu não vou mais consertar a geladeira. Hoje a gente vai comprar uma geladeira. Ela ficou brava comigo. Era a geladeira quando nós tínhamos casado. Vai fazer um tempinho, né, gente? Vai ter quase 20 anos, né? Durou essa geladeira. Nós decidimos ir na Casa Bahia e procurar uma geladeira para consertar. Só que eu sou uma pessoa que gosta de desconto. A vendedora era muito pouco para eu negociar com a vendedora. Ela falou assim, chama a gerente. Quem é a gerente aqui? Eu quero levar essa geladeira, que está com a portinha um pouquinho amassada, eu quero levar do moçoar, porque eu preciso da geladeira para hoje. Chama a gerente. E a gerente era essa mulher bonita aqui, gente. Eu falei assim, tá bom, sentei na mesa dela e ela era vendedora, porque ela também tinha meta para bater, tinha que vender. O que aconteceu? Sentamos, ela me deu um bom desconto, a geladeira até hoje na minha casa, não sei quanto tempo vai durar, né? Está lá. A geladeira está lá, até inclusive a primeira vez que ela foi em casa, a gente tirou uma foto na frente da geladeira, tá, gente? Vocês podem procurar no meu Instagram que tem isso lá. E o que aconteceu? Naquela semana, o pastor da igreja que eu frequentava, que era lá em Artur Nogueira, a PIB de Artur Nogueira, ele fez um chamado, uma convocação para nós naquele domingo. Que nessa semana você fale do amor de Deus, pelo menos para uma pessoa. Gente, eu sempre falava. Mas eu estava mais intencional. Essa é uma palavra aqui da Igreja Batista Central. Seja intencional, não faça coisa assim. Não, seja intencional. E naquele momento, naquela semana, o Senhor falou para mim, não, você vai ter que falar para alguém. Senta na mesa, só que essa moça não estava tão sorridente. Ela estava passando um momento muito difícil. E eu falei para ela assim, nossa moça, o que está acontecendo? Dia anterior que a gente foi na loja, tem uma filha, eu tenho 18 anos, tem uma filha de 19, olha só. E naquele dia, minha filha tinha 12 anos, e naquele dia eu tinha descobrido que a minha filha estava com tumor na mandíbula. O momento mais difícil da nossa vida. E naquele dia eu tinha pegado o laudo, né, que tinha acontecido. Eu não vou falar mais essa palavra tumor, vou falar cisto, tá? A partir de agora, porque a gente não usa essa palavra na minha casa. É um CA benigno, mas era um CA muito raro, 7% da população, a gente não tinha nenhum tipo de informação, nós não tínhamos nada, a gente estava no escuro. Eu tinha chorado a noite inteira e eu falei, eu vou trabalhar no outro dia. Não era para eu ter que trabalhar aquele dia, era um sábado, e a Ju chegou, quando ela me viu, minha cara estava muito inchada, eu não tinha dormido. Ela falou, o que aconteceu? Eu falei, nós pegamos o diagnóstico da minha filha é filha única, e ela está com um CA benigno. Nós não sabíamos para onde ia, nós não sabíamos o que fazer ainda, mas Deus usou a vida da Ju. Eu já era uma pessoa que eu ia na igreja, mas eu sou criada na igreja católica, eu frequentava, mas eu não entendia, eu não conhecia esse Jesus que hoje eu conheço, que hoje eu vivo, e Deus usou a vida da Ju para me mostrar esse Jesus, para me mostrar que eu poderia caminhar de uma forma diferente, e nós começamos discipulados. Foi louco, gente. Por quê? Você vê a cara da pessoa que não está numa cara boa. Só que você não vai chegar assim, a partir de amanhã vamos estudar a Bíblia. Não é assim que a gente começa um discipulado. Tem as pessoas que são fáceis, né? Acho que agora foi até fácil perto de muitas. Mas eu queria dizer assim para vocês, você vê o coração. Como tu és, terminou a mensagem. Ouça as pessoas. Ouça as pessoas. Ame as pessoas. Naquele momento chamei ela, olha só, Juliana, aquela cliente que gosta de desconto. Você falou que eu deixei seu dia mais feliz. Hoje eu já faria diferente. Naquele dia eu não olhei por ela no serviço dela. Eu falei assim, estou orando por você. Orei em casa. Orei e pedi para o Senhor, abençoa a vida dela. Cuida da vida da Isabelle, que é a filha dela, que está bem hoje. Cuida, Senhor, cuida. E a gente começou um relacionamento. Bom dia, olha ali uma mensagem aqui. Eu mandei essa mensagem para você, porque eu lembrei de você. Gente, eu tinha visto ela uma vez, a gente demorou depois muito tempo para se ver novamente. E a gente foi conversando, mandando uma mensagem. Depois eu comecei, olha, eu recebo todas as... Isso foi em agosto. Em janeiro, eu falei, ó, eu recebo uma mensagem de uma amiga todas as manhãs. Posso mandar uma mensagem de Deus todas as manhãs para você? E a gente foi começando. Só que roubaram o celular dela, eu mandava a mensagem na lista de transmissão. Cadê? Sumiu. Cadê a Laura? Depois um tempinho, eu falei assim, vou ligar pra
como ela já não tinha mais meu contato, eu sei, roubaram o celular dela. Eu chamei ela, falei, não, o que aconteceu? Naquele momento a gente foi conversar, ela estava passando por outro momento difícil, né? Mas Deus foi maravilhoso que a gente, como eu já disse para vocês, a gente é chave de boca de Deus, a gente é só instrumento na mão do que Deus quer fazer na vida das outras pessoas. Aqui a gente não está contando a história de mulheres perfeitas. A gente tem que né, Laura? A gente sabe, a gente caminha junto. A gente não está contando histórias de pessoas perfeitas, está contando histórias de pessoas que dispuseram a aceitar o que o Senhor tem para as nossas vidas e ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas. E eu vou falar para vocês de coração, gente, é um privilégio. Nesse outro momento que a gente se encontrou, eu pus aqui, Cláudio, foi em 11 de janeiro, 9/2/21. Um ano e meio depois que a gente começou a conversar, a gente começou a estudar a Bíblia. Eu disse assim, Laura, eu ensino a Bíblia para 4 amigas online. O que você acha a gente começar a estudar a Bíblia junto? Né? Ela falou assim, eu nunca li muito a Bíblia. Ela disse, ela foi criada na igreja católica, ela tinha o desejo de buscar Deus. Ela ia sozinha na igreja, não era? Ia sozinha. E eu falei, o que você acha da gente começar a estudar a Bíblia? Como foi que você se sentiu quando você disse convite? No começo, com medo, porque eu falei assim, nunca peguei uma Bíblia na mão, eu não tinha uma Bíblia. Essa Bíblia que foi a Ju que me deu, foi meu primeiro presente, até hoje. Eu não tinha uma Bíblia, eu nunca tinha lido a Bíblia, eu não sabia como era ler a Bíblia, não entendia nada. Mas eu falei, Ju, vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. E o interessante que foi que ela estava passando por um momento de mudança, passou por uma separação. E onde foi chegar essa Bíblia? Já no endereço novo da casa dela, marcando uma mudança de vida realmente do que Deus tinha plano para a vida dela. E começamos a caminhar junto. Gente, eu falo sempre que o Evangelho de João para vocês. Chegou em João 3, eu estava no meu trabalho e ela estava lendo a Bíblia. Não lembro onde você estava lendo a Bíblia, na sua casa. Ela começou a ler a Bíblia e o Senhor falou muito ao Espírito Santo. O Espírito Santo tocou o coração dela de uma maneira sobrenatural. Ela falou assim, Ju, eu estou sentindo uma coisa. Pode falar? Estou sentindo uma coisa que eu nunca senti na minha vida. O Espírito Santo tocando, confrontando o coração dela através da história de Nicodemos. Naquele momento eu catei o telefone e liguei para ela. Falei, Laura, vamos orar. O Senhor está falando com você, Ele está falando para você tomar uma decisão na sua vida. Mudar a sua vida não é a religiosidade. E eu quero dizer para vocês, gente, você não tem que convidar a pessoa para mudar de religião. Não é isso, nosso chamado não é esse. Nosso chamado é fazer discípulos. Se a pessoa quiser mudar de igreja, amém. Se ela decidir ainda por um tempo caminhar a outro lugar, amém também. Nós somos chamados para fazer discípulos, criar discípulos, não seguidores de igreja, tá, gente? Lógico, que bênção, né, gente? A gente vai chegar no fim da história aí, né? Mas eu falo assim, a gente chama as pessoas para caminhar e conhecer Jesus. É Jesus que nós vamos apresentar. Você não vai dizer, você tem que virar crente, você tem que ir na minha igreja. Não é isso. O Senhor vai fazer a obra. O dia que o Senhor tocar. E a gente foi estudando livro a livro. Inclusive, eu falo assim que ela foi fácil, porque ela foi uma amiga que ela recebeu o confronto. Laura, isso aí não está certo. Né? Outras coisas aí, deixa pra lá, né? Isso aí não está certo. Uma pessoa cristã não faz isso. Uma pessoa cristã segue esse caminho. Laura, até que eu senti que ela estava mais madura. Eu falei, Laura, você precisa procurar uma igreja. Procurei algumas igrejas na cidade dela, né? Só que, gente, era de igreja muito ultrapassada, gente. Desculpa, tem umas igrejas que parou no tempo. Não é questão só de ser tradicional, mas não é uma igreja que abraça como é a nossa igreja. E o Senhor foi bom. O que aconteceu? Teve alguém que te convidou, né? Eu estava na loja, nesse período eu estava em Rio Claro, gerenciando Rio Claro. Pulamos esse pedaço. Verdade. Ela ficou por Arthur Nogueira 6 meses só. 6 meses. Só 6 meses ela ficou em Arthur Nogueira. Só. Eu falo isso, gente. Foi para queimar minha geladeira e para eu poder falar de Jesus para ela. Ela ficou 6 meses lá. A hora que a gente voltou a se encontrar, ela já estava em Rio Claro. Rio Claro é a minha cidade, né? Então eu já estava em Rio Claro. E a gente estava orando para eu conhecer uma igreja, comecei a orar também. Você fala com as mãos, vai. E aí, mesma situação, uma moça chegou na loja para comprar um celular. Ela é ministra de louvor na igreja que eu estou atualmente. Ela chegou para ministrar no louvor, ela colocou o celular em cima do carro e esqueceu dentro da igreja. Então ela voltou, o celular tinha sido roubado. E ela foi, estava com a minha vendedora comprando, e
ela precisava de um desconto maior, e aí ela me chamou. A mesma história. E aí ela chegou, a gente conversou, eu dei desconto pra ela, ela segurou na minha mão, ela falou assim, eu queria te agradecer. E ela ficou chorando, ela falou assim, porque eu não tinha condições de comprar o celular, eu achei que não ia aprovar, e eu cheguei aqui na loja e aprovou pra mim. Eu queria te convidar pra ir na minha igreja, que é a Igreja Batista Nova, em Rio Claro. E eu falei, olha, essa igreja apareceu no patrocinado pra mim no Instagram ontem. E eu até olhei o endereço, ela falou assim, não, mas essa igreja mudou, não é mais esse endereço, é em outro endereço. Se eu chegasse lá, eu ia estar com a cara na porta, eu não ia de novo, eu ia falar assim, é um sinal pra eu não ir. E ela falou, não mudou o endereço, vai. E eu fui, sozinha, eu sentei lá no fundo da igreja, olhei aquela igreja, tudo escura, um telão gigante que nem esse. Eu falei, meu Deus do céu, um louvor agitado. Fogo no céu! Fogo no céu! Eu falei, meu Deus do céu, eu lá no fundinho, sentada. Eu não gosto de igreja escura, tá, gente? E ela falou uma vez pra mim, Ju, eu gostei que a igreja era escura, eu fiquei meio escondida, ninguém parecia que ninguém tava me vendo, entendeu? Então eu falo, de vez em quando a gente pode apagar as luzes, mas é nesse sentido. E ela começou a ir nessa igreja, só que isso demorou um certo tempo. Só que ela começou, gostar, o Senhor foi pegando ela de jeito, né? Abençoando a vida dela, falando com ela. E eu falava, agora o próximo passo, batizar. Né? O que você pensava naquela época? Não preciso batizar não, eu sou batizada, tá tudo certo, isso não vai mudar nada, não quero, não. E fugia da Ju. Da lata do assunto do batismo era outro assunto que rolava. Mudar o assunto. Detalhe, gente, você vê que Deus usa as ferramentas, né? A gente se encontrou poucas vezes presencialmente, mas todos os dias a gente falava pelo WhatsApp. Todos os dias a gente falava pelo WhatsApp. Sempre. E era pelo menos um capítulo da Bíblia todos os dias lido, explicava o capítulo, repetia o mesmo capítulo no outro dia. E foi assim, relacionamento, conversando, até que ela começou a ir num pequeno grupo. Lá chama GC, né? Mas deixa eu fazer um adendo. Pode, olha, ai que orgulho, isso aí, pode fazer uma coisa. Aí a Juliana chega pra mim e fala pra mim assim, mulher tem que ser submissa. Começou a me confrontar. Eu falei, o quê? Eu? Imagina! Não, de jeito nenhum, não vou ser submissa pra ninguém. A gente tá estudando a Bíblia inteira, né, gente? Não, mulher tem que ser submissa, tem que fazer isso. Eu falei, não vou fazer, Juliana. Não vou de jeito nenhum. Claro, ela demorou pra ser submissa também. Tá vendo? Mano, você não abrir a Bíblia em nada. Obrigada. Agora é o amor de Deus. Tá vendo? Não pode ser assim, não pode fazer isso. Eu falei, imagina, eu sou independente, moro sozinha. Não vou. E assim, o pai da minha filha, meu namorado de escola, eu comecei a namorar, eu tinha 15 anos de idade. Nós nos separamos na pandemia, depois do problema de minha filha. Nós ficamos 17 anos juntos. Eu falei assim, imagina, por que eu não vou casar de novo? Porque eu não vou arrumar um namorado, e muito menos ser submissa. E a Juliana aqui, ó, não vou. Tá tratando ainda, tá, gente? Não tratou tudo ainda, não. Deus está trabalhando, né? Deus está trabalhando. Mas o bom da gente ver que daí eu falei, encaixa, você precisa encaixar num GC, num pequeno grupo. E ela falou assim, Ju, eu achei que tem um perto da minha casa, né? Saúde pra ele, né? Era isso. Comprei um bolo, passou lá na frente, viu que só tinha umas pessoas ali, não teve coragem de entrar, não teve coragem de entrar. Eu falei, poxa vida, por quê? Não adianta você ser visitante, porque a igreja que ela frequenta é uma igreja também bem grande, assim. Então tem muita gente, ela não tinha vínculo ainda, não adianta só ir na igreja sem ter vínculo. E ela decidiu, então, procurar um outro, né? E esse GC, como que era esse GC? Tinha homem, tinha mulher? Só meninas. Só meninas. Um GC, um pequeno grupo só de mulheres, que chama mulheres que estão sozinhas, que são solteiras. Então ela foi acolhida num grupo só de mulheres. E como foi começar nesse grupo? Foi difícil nos primeiros dias, porque a gente vai conhecendo outras pessoas e aí é muito próximo, proximidade muito grande. E aí você se relacionar com outras pessoas, abrir um pouquinho da sua vida é difícil. A gente cria muitas barreiras conforme o tempo vai passando, e aí é muito difícil você falar certas situações, principalmente situações que deixam a gente mais frágil, de certa maneira. Tipo o que foi pregado hoje aqui, né? Mas aí foi também um processo de caminhada, de entrega, de conhecimento, de autoconhecimento principalmente, e de muita cura. E o que aconteceu? O que você fez com o seu grupo? Vem trazendo quem? Eu trouxe as minhas irmãs. Olha só, irmãs, vocês estão vendo Minhas amigas. que quando que você vai discipular uma pessoa, você não está cuidando de uma. Jesus não cuidou só de 12. Indiretamente ele cuidou de todos nós, porque os discípulos dos discípulos foram fazendo outros discípulos. Então quando você pensa em abençoar uma família, uma pessoa, você está abençoando uma família. Enquanto você está querendo abençoar um pai, falando de Deus para um pai, você vai abençoar os filhos, você vai abençoar as próximas gerações.
estão entendendo a grandiosidade e a responsabilidade que nós temos e também o privilégio que nós temos de estar falando do amor de Deus para outras pessoas? Estão entendendo isso, gente? Essa aqui eu quero deixar para vocês. É uma responsabilidade, é um chamado, mas é o melhor privilégio que você pode ter. É discipular alguém, é caminhar com a pessoa, gente. Não é assim, aceita Jesus, batizou, larga para lá. Não, vai continuando. Ainda a Laura ainda demorou para batizar, né, gente? Demorou para batizar. Rapaz do céu. Mas Laura, não, eu sei. Daí Deus foi quebrando o coração dela. Mesmo assim, ela só enrolando. Para falar, Senhor, eu sonho com um dia que a minha discípula se batize. Por quê? Porque eu já tinha aceitado Jesus. Ela já era uma mulher salva. Mas o cristão verdadeiro, quando se converte, ele decide dar um passo a mais, cumprindo o chamado de Deus. É importante falar, gente, nessa fala, discipulado não é uma coisa rápida. Você tem que investir tempo na pessoa. A Laura foi 7 anos. Tem pessoas que demoram 3, mas às vezes um pouco menos, mas a média que nós vamos ao longo do tempo de trabalho com o pai discipular, para a pessoa criar raízes, é pelo menos 3, 4 anos. A gente vê maturidade. Que nem você já levou suas irmãs, já se batizar? Já. Por que isso aconteceu? Porque ela viu que ela aprendeu, que a Ju ensinou ela, foi importante e ela quer ensinar para nós. Quando você discipula de uma forma correta, discipula ela, dá mesmo, ensinar a palavra, dá frutos. Discipulado não é só você sentar com a pessoa para tomar cafezinho ou ler um livro. É a palavra que ele pegou. É isso que precisa ficar muito claro nessa casa. A palavra liberta. E é a palavra, porque como que eu ia falar para ela ser submissa, ou para falar que isso está errado, ou isso está certo, o certo é fazer, o importante é numa igreja. Se a gente usar só o que a gente fala, vai ser como um coach, como foi falado. Não, a gente tem que falar, a palavra diz, o versículo tal diz, porque o poder não está nas nossas palavras. O poder sobrenatural está sobre a palavra de Deus. Então, se você lê a palavra de Deus com a pessoa, é o Senhor que vai abrindo entendimento. Tinha textos que eu tinha vontade de confrontar mais, mas o texto era tão claro que o Senhor mesmo confrontava ela nesse sentido. Isso é certo, isso é errado, eu não devo fazer isso ou devo fazer isso. E foi esse chamado de chamar outras pessoas para participar com elas. E ela tem amigas, irmãs dentro da igreja, criou uma comunidade. A semana passada ela teve o privilégio lá na igreja dela, faz alguma coisa para dizer por encontro com Deus, como chama mesmo? Vale mesmo. Por encontro com Deus é mais bonito, hein? Mas vale é mais bonito. Mas é casca grossa, ela sabe como que é as coisas e tudo. Então teve poder ter uma experiência com Deus no sentido de se fazer um retiro mesmo, de ouvir Deus falando, de estar em comunhão com outras pessoas, conhecer outras pessoas. E como ela aprendeu, ela também tem feito, ela tem até superado eu ainda. Deu uma ralada no carro essa semana, né? Deu uma ralada no carro essa semana. Tá bom. Como que terminou a ralada do carro? Conversando sobre Deus. Foi isso, ó. Você falou? Jesus, a nossa vida tem que ser assim. Mas, gente, eu sou uma mulher normal. A Laura é uma mulher normal. Vocês estão vendo? Carne e osso, gente. Tá? Tudo bem. Mas eu quero falar para vocês também podem fazer isso. Colocar em prática isso, amando as pessoas, se dedicando tempo. Porque a gente estudou a palavra por muitos tempos. Agora a gente não está estudando mais todo dia, né, Laura? A gente não está estudando. Por quê? Porque ela está passando os textos que ela aprendeu para as amigas dela. E está falando assim, amiga, não desanima. Né? Vamos para a igreja, ela ainda está lá, porque eu não estava na igreja, não podia convidar ela para vir para a minha igreja, porque ele estava em Arthur Nogueira, aí claro, rapaz, era muito difícil. Mas tem chamado outras pessoas, tem feito o que ela aprendeu o que ela aprendeu porque eu fiz. Mas por quê? O Senhor me ensinou através da palavra, eu não tive ninguém para pegar na minha mão nisso. Né? Lógico que eu frequentei uma igreja, fui discipulada pelos pastores, pelos professores, sim, mas não tive ninguém, mas eu aprendi, o Senhor fez isso, eu vou fazer também. O mestre de todos é Jesus. E o Senhor nos chama para fazer isso também, não nos chama para caminhar sozinho. Mas não é só ficar dependendo de alguém que sabe mais que você, pega alguém e caminha junto. E quantas perguntas loucas, porque ela não pode qualquer coisa, entendeu? Vendedora não pode qualquer coisa. Quantas perguntas loucas ela me fez, não, isso aqui eu não estou achando que dá certo.
Daí você tem que fazer o quê? Procura outros textos que fala sobre aquilo, manda lá esse versículo. Ah, não concordo ainda. Então ora, lê de novo. E o Senhor vai tirando as escamas dos olhos, gente. E é um privilégio que a gente vive, que a gente tem passado. Gente, eu estava chorando ali. De gratidão, poxa, a minha filha na fé, do meu lado na igreja. E a gente no mesmo nível, crescendo juntas. Entendeu? Mas a gente não conseguiu uma consagração perfeita, né, Laura? Muito problema, muito defeito ainda. Mas nós estamos caminhando juntos. E é aquela pessoa que você pode abrir o coração. Amiga, ora por mim. É aquela que falou assim, eu pedi a conta das Casas Bahia. Eu pedi a conta das Casas Bahia, eu vou trabalhar no serviço novo. Mas Deus é bom e Deus honra. Tem um versículo que diz assim, aquele que está sendo instruído, compartilhe coisas boas com aquele que o instrui. Gente, coisa maravilhosa. Segunda-feira nós vamos dar uma volta. Na segunda, ela falou assim, Ju, terça-feira, eu estou num trabalho muito difícil. Ela é vendedora de medicamento, né? De comercial, vendedora. Aquelas pessoas que entram na sua frente na hora da consulta, que tá com a malinha, você tá com pressa. Eu vou rápido, eu prometo. É essa daí que entra lá. E foi desafiador. Eu falei, menina, Deus vai te capacitar. Ele abriu essa... Isso, tem um monte, tá? Deus abriu essa porta de emprego. E ela falou assim, Ju, eu acho que eu não sei se eu vou conseguir ir no retiro, porque eu tenho que estudar para o trabalho. Música Deus em primeiro lugar, vai pro retiro. Ela teve que fazer uma apresentação no serviço de vendas de medicamentos, né, Laura? Gente, ela recebeu o prêmio da melhor apresentação. Olha que orgulho que eu tenho da minha filha, né? Crente que ela vendedora boa. Eu amo, gente, eu vou vender também. Mas eu quero dizer para vocês, dê o primeiro passo, coloque Deus em primeiro lugar, que Deus abençoa todas as horas da sua vida. Se você falar assim, eu não tenho tempo de fazer discípulo 5 minutos. 5 minutos, porque você não está falando isso para mim. Você está falando isso para Deus. Deus te deu 24 horas. Você está, às vezes, está sobrecarregada com tanta coisa inútil na nossa vida, tá? Eu não sei qual é o tipo, então posso falar. Molecada aqui, jovens, adultos, cabecinha branca aí, vou falar para vocês. O Senhor nos chama para a principal missão que nós temos, glorificar o nome dEle, levando outros a seguir o caminho de Deus. Se você não está fazendo isso, não é para mim que você está deixando de fazer. Poxa, a Juliana vai ficar sem graça, deu aula aqui, eu não fiz nada. Não, você vai prestar conta com Deus. Porque essas pessoas estão morrendo sem Jesus. E tem coisas que vai ser muito tarde. Tem pessoas que vão passar na sua vida, você vai ter uma oportunidade. Daí você vai pregar o evangelho, como eu ensinei aqui na outra, umas semanas atrás. Mas outras você vai poder caminhar e falar assim, todos juntos. E agora a gente faz discípula junto. É um privilégio, gente, é um privilégio. Até que um dia, ela me mandou uma mensagem, falou, Ju, quero fazer uma chamada de vídeo com você. E ela disse assim, Marcos, vai lá, você tem um vídeo para passar de 40 segundos. Só que não deixaram eu passar com áudio para não fazer barulho, tá, gente? Mas vamos obedecer, vamos obedecer. Até que um dia ela me fez uma chamada em vídeo e disse assim, Ju, hoje vai ter batismo na minha igreja. Eu estou ligando para você que eu decidi me batizar. Rapaz, acho que, olha, eu não tive uma alegria tão grande como essa. Porque eu sabia que ela tinha aceitado Jesus, mas ela precisava assumir esse compromisso. Fui eu com o Rodrigo, foi um sábado à tarde. A igreja dela é um pouco diferente, no fundo tem um lago de carpas, que eles tiram as carpas, entendeu? E as pessoas se batizam no lago, entendeu? Maravilhoso. Só que como que eu ia chegar lá, que ninguém daquela igreja me conhece? Só que, rapaz, eu sou cara de pau, entendeu? Sou cara de pau. E ele era a discipuladora dela lá da igreja mesmo, que era líder do pequeno grupo, que só ela podia entrar. Lá separa primeiro mulheres, depois homens. Rapaz, eu já levei roupa, já levei toalha, já levei tudo. Eu fui com a roupa que eu podia entrar. O que acontece, gente? Olha só. Eu falei assim, a moça falou assim, a discipuladora dela ela é meio quietinha, assim, né? Ela falou assim, não dá, é só eu mesmo. Rapaz, o pastor estava na beira da piscina, né, gente? Você acha que eu ia perder tempo? A cara de pau aqui? Cheguei lá, pastor, desculpa, você não me conhece. Eu estava com a música com a blusa da Amiga Bíblia. Olha, eu lidero o projeto Amiga Bíblia. A gente está liderando uma igreja em Artur Nogueira. Eu sou batista, meu
marido fez seminário, pastor, vai ser pastor, tal. Eu discipulei essa moça ali que vai entrar agora por muitos anos. Não sabe que vai entrar com ela, né? Por muitos anos, pastor, por favor, deixa eu entrar com ela na piscina. Começo assim. Mas pastor, poxa vida, rapaz, essa menina faz muito tempo, isso aqui. Pode ir. Marcos, cadê? Vai dar? Só tem um detalhe. Peraí, Marcão, peraí. Até chegar nisso, tem um detalhe. Eu tava orando, porque a gente falava pra mim que eu tinha que batizar. E eu falei assim, bom, Senhor, se isso for da tua vontade, não for da dela e da minha, então o Senhor me mostra. Eu sou dessas, tá? Eu falo, Deus, fala e confirma pra mim, por favor. Né? Não dando ordem, mas pedindo, né? Porque, né? A gente sabe também. Eu fazia já 2 meses que eles estavam falando toda semana sobre batismo na igreja. 2 meses. E eu falei, eu não vou batizar. Não vou batizar. Fugindo, gente. Não vou. E Deus, toda palavra que subia lá, parece que falava comigo, era uma confirmação. Eu falava assim, mas não é pra mim não, tenho certeza que não é pra mim, é coincidência. Cheguei na quinta-feira, o batismo era no sábado. Eu cheguei na quinta-feira, fui no banheiro, uma amiga entrou e falou assim, você vai se batizar? Porque eles achavam que eu já era batizada, que eu sou um pouco expansiva, sabe? Ela já se tornou parte da igreja. Eu vou me envolvendo, eu gosto de me envolver, eu gosto de ouvir, eu gosto de conhecer. E eu falei, não, eu não vou me batizar. Aí ela falou, por quê? Eu falei, porque eu não sinto no coração que eu vou me batizar. Uma moça que eu nunca tinha visto na vida, ela olhou pra mim e ela falou assim, posso te falar uma coisa? Como que é seu nome? Eu falei, Laura, e ela é autoritária. Eu falei, e o seu? Aí ela, Juliana. Aí eu, eita nós. Ela, Juliana Maranhão. Sabe o que eu queria te dizer? Você tem por obrigação de se batizar. Sabe por quê? Aí eu falei assim, lá vem ela falar que a igreja católica não serve, porque não é por imersão, que não sei o quê. Ela vai falar a mesma história pra mim, no pensamento. Ela falou assim pra mim, porque se você quer ser uma pessoa nova, você precisa mergulhar naquele lago. Se você realmente mudou, você precisa mergulhar. Opa, ela no meio do mesmo discurso, então algo é diferente. Eu saí de lá e falei, vou me batizar. Embora pra casa, ouvi a palavra, sábado, 7 horas da manhã, falei com a minha líder, falei pra Tami, vamos batizar. Fiquei com a Juliana de vídeo, 7 da manhã, na frente da loja, dentro do carro, falei, Ju, vamos batizar, e é hoje. E é hoje. Mas eu decidi esse dia me batizar. Vai, Marcão. O vídeo mais bonito que a gente tem pra passar. Gente, não tem som, tá? Eu vou narrar a minha alegria, eu gritando do lado da piscina ali, tá? A Juliana. Olha lá. Essa sou eu. Vem cá pra mim. Toda discreta, gente. Toda discreta. Toda discreta. Por Deus, minha eu filha. olhava lá no vídeo, você fez isso. Sério. Tremendo, vai lá, tremendo. Vou falar pra filho assim. Glória a Deus! Glória a Deus! O que vai embora da gente, vamos pra igreja. Mas tem um detalhe, antes disso acontecer, na lata, todo mundo ficava sentado assim, de frente pro lago. Elas não tinham lugar para sentar. Elas não tinham lugar. Tava bastante gente, tinha bastante amigos lá, mas tem 3 que são muito minhas amigas mesmo, inclusive uma discípula de hoje, que é a Paula. Elas conheceram uma moça lá, não sei de onde ela acharam aquela mulher, que ela é minha amiga até hoje. Ela ficou no mesmo quarto comigo no Vale. Ela é minha amiga. A moça tirou a filha do lugar dela, porque ela falou assim, eu preciso estar lá na frente para ver minha filha que vai batizar. A moça foi, tirou a filha dela da segunda, terceira fileira, da segunda fileira. Em 2 cadeiras, elas sentaram em 3 pessoas. Ela tá bem perto, daí até que eu decidi, eu falei, vocês ficam aí nas cadeiras aí, que eu vou levantar, eu falei, vocês filmam, hein? Falei, vocês filmam, que eu vou estar lá. Gente, que privilégio, né? Eu falei assim, gente, vocês têm que viver uma experiência dessa, gente, da pessoa se converter, top, maravilhoso, principal. Mas, gente, entrar nas águas do batismo com a pessoa que você ganhou para Jesus não tem preço. Vocês precisam viver essa experiência. Um dia vocês viverem isso, vocês vão continuar fazendo discípulo. Vocês vão viver isso, gente. É coisa maravilhosa, é um privilégio. Quando eu saí de lá no banheiro, aquele monte de mulher. O pastor não falou do banheiro aqui? Aquele bando de mulherada abraçando uma lá que estava só visitando. A gente estava com acho que umas 12 mulheres. Nós demos uma paradinha na igreja, porque nós movimentamos conversando, uma falação. Gente, e uma alegria, abraçou, porque uma
uma moça que estava visitando, viu todas as mulheradas lá feliz. Eu não era do bando, mas entrei naquele bando, eu estava ali. Entendeu? E ficou, gente, é maravilhoso. E a gente pode celebrar isso. Eu estava com um colar tão bonito, gente. O colar caiu, ficou perdido no lago, nunca mais ninguém achou. Mas ficou perdido o colar, ganhei uma vida, gente. Vocês estão entendendo? É uma coisa simples de se fazer, mas você precisa. E eu quero ver, gente, olha, todo mundo tem meu telefone aí, eu quero assim, que vocês coloquem em prática o versículo. Aquele que está sendo instruído, compartilhe coisas boas com aquele que o instrui. Compartilhe comigo, gente, eu comecei a fazer uma discípula, comecei a estudar o livro de João. Começa por João, gente, se a pessoa não conhece nada, ela vai conhecer o plano de salvação. Se ela desistir no terceiro estudo, se ela desistir no terceiro estudo, você pode explicar o plano de salvação. Tem pessoas que não vão querer. Eu tive algumas pessoas que eu comecei a estudar a palavra e as pessoas não quiseram continuar. Mas tem outras que vai valer a pena. A semente vai dar crescimento, né, Cláudia? Não é isso? Gente, Deus é maravilhoso. Então, assim, essa é a parte que a gente vai falar aqui. Laura, você quer falar alguma coisa? Ela gosta de falar, eu vou deixar ela falar. Vai, gente. O que eu posso dizer é que tudo isso que a gente falou é muito genuíno, assim, é muito verdadeiro. A gente começou do nada. E quando eu olho pra minha vida, quem eu era antes e quem eu sou hoje eu vivo uma vida completamente diferente. Hoje tem um propósito na minha vida que antes eu não tinha. Antes faltava alguma coisa que hoje não falta. É um vazio que só Jesus preenche. E quando eu olho hoje, eu faço prova com 3 pessoas. Para quem não sabia ler a Bíblia, hoje, eu não falo que eu ensino, porque eu não ensino, a gente estuda juntos. Mas hoje você ter 3 pessoas debaixo do guarda-chuva, ali, todos os dias, para ler a Bíblia, é só Deus. Porque eu não tenho essa capacidade, eu não tinha essa capacidade para fazer isso. E se eu olhar para mim hoje, eu continuo não tendo essa capacidade, porque eu sou falha, porque eu ainda erro, porque a Ju ainda contou muita coisa, porque eu estou aprendendo muitas. E eu vivo em constante evolução e aprendizado. Mas hoje eu vivo a graça de Deus na minha vida. Eu falo que Deus foi muito misericordioso comigo. Hoje tenho uma filha de 19 anos que está curada, para a glória de Deus. 100% curada, ela não tem mais nada. Eu ouvi de um médico, porque minha filha fez um tratamento em São Paulo. Porque não tinha médicos aqui para fazer a cirurgia dela. E todas as vezes que eu ia nesse médico, ele chama o Dr. Éder Cardoso. Ele falava pra mim assim, Deus vai fazer obra na vida da minha filha, Deus vai fazer obra na vida da minha filha. No começo eu nem entendi o que era isso, eu só falava. E aí nós começamos o tratamento, ele me ligou na véspera do Black Friday, no ano retrasado. Ele me ligou, era 8 horas da noite, estava dentro da loja, e ele falou pra mim assim, ele chama de Dona Laura. Que tamanhozinho ele é? Ele falou pra mim assim, a cirurgia da minha filha demorou 8 horas, a cirurgia dela. E isso aos 12 anos. E ele falou pra mim assim, Laura, nós vamos tirar toda essa parte dela, só pra vocês entenderem um pouquinho do contexto. Vamos tirar toda essa parte dela, depois vamos fazer um enxerto ao longo dos anos. E eu falei assim, não, porque vai crescer osso. Aí ele falou, não, Laura, vai crescer, mas vai crescer pouco. E o que faltar a gente complementa com os enxertos, que a medicina tá aí pra fazer. Eu falei, não, tudo bem, ok, mas se o Deus que eu sirvo é o Deus que eu acredito, não vai precisar de enxerto. No dia que ele me ligou, a primeira palavra que ele falou pra mim foi assim, Dona Laura, esse Deus aí seu faz milagre. Glória a Deus. O osso da sua filha cresceu 98%. Eu nunca vi isso. Então minha filha tem osso toda a mandíbula hoje. E hoje ela pode futuramente fazer os implantes que ela precisa fazer. Mas ela está totalmente curada. E esse é o testemunho que nós temos da Isabelle. E aí naquele dia eu falei assim, bom Deus, minha filha está curada. A minha parte até aqui eu fiz. Agora eu preciso pensar em mim. Porque a gente se anula. Porque como mãe, a gente foca nos nossos filhos e a gente se anula. E agora eu preciso pensar em mim. Eu falei assim, Senhor, eu preciso que o Senhor abra uma porta para mim de emprego. Estou aqui 15 anos no Casas Bahia, eu amo o que eu faço, mas eu trabalho das 7 da manhã às 7 da noite. No shopping eu já cheguei a entrar na Black às 7 da manhã e saía 1 da manhã dentro da loja. Eu falei assim, eu não vi minha vida crescer, eu não vi minha vida passar e agora eu preciso viver, né, de uma forma diferente. Eu preciso ter tempo para Deus, eu preciso conseguir ir no encontro de mulheres que eu nunca consegui, que agora eu fui. Mudar minha vida e de uma forma inexplicável. E não é estou dizendo que é fácil, tá, gente? Porque não é fácil, o processo é muito doloroso. No processo fica muita gente para trás, no processo ficam muitas pessoas, inclusive família para trás. Ele dói. Só que nessa caminhada, eu estava viajando no começo do ano, uma amiga me ligou e ela falou para mim assim, surgiu uma vaga aqui na Eurofarma. Ela falou, você quer participar? Ela falou, só que assim,
não contrata sem experiência. Eu falei, bom, participo, não tenho nada para perder, participo. Naquele dia, eu estava de férias. Falei, Deus, se for sua vontade, você me capacita lá dentro daquele lugar. Mas se não for, fecha essa porta agora, porque eu não quero criar expectativa. Eu fiz 2 entrevistas. Eu fiz a primeira, na segunda ele falou, você está contratada. Eu olhei para a cara dele e falei, você está contratada. Sem ter experiência, sem ter nada. E eu falei, pai, Juju, o que Deus quer de mim? Porque assim, eu estou indo para o emprego que eu não sei nada, que eu não entendo de nada. Eu tenho 32 medicamentos para estudar, e não é só o medicamento, é o medicamento, é a doença, é todos os guidelines que saem. Aos 37 anos eu não tenho nem cabeça para isso. Só que Deus vai capacitando conforme o tempo vai passando. Hoje eu vivo uma vida diferente, porque eu consigo estudar, eu consigo trabalhar, mas eu consigo também fazer as coisas que eu gostaria de fazer. Que é estar no encontro de mulheres, que é dar meu testemunho, que é falar do que Deus fez na minha vida. Que não é fácil, mas Deus faz. Se a gente acreditar, Deus faz. E isso que a Ju contou de terça-feira foi porque eu fui pro Vale e lá a gente tem reunião uma vez por mês. E nessa reunião são 5 medicamentos que nós precisamos estudar porque nós temos prova oral desses medicamentos. Só que eram 5 medicamentos que eu não conhecia. Eu não sei nada desses medicamentos. E eu falei, eu não vou. E eu falei assim, eu voltando eu fui na Marcha para Jesus em Mineira. E eu voltando da Marcha para Jesus no sábado, eu falei assim, Jesus, se o Senhor tem um encontro marcado comigo no Vale, se é isso que o Senhor quer de mim, então o Senhor me fala, por favor, me mostra. Eu estou na igreja no domingo, me chega uma amiga e ela falou para mim, você vai no Vale? Eu falei, não vou, não tem como, estou numa reunião. Aí ela falou para mim assim, nossa, que engraçado, você sempre falou para mim que seu sonho era ir no Vale, agora você tem tempo e você não vai. Eu falei, obrigada Jesus por esse tarefa. Saí de lá na mesma hora, fiz minha inscrição no Vale e fui no Vale. Falei, Deus, estou no Vale, estou fazendo aquilo que o Senhor me pediu. E lá eu não posso contar as coisas que acontecem, mas é cura, gente. É muita cura. É muita cura mesmo. Eu falei, estou fazendo as coisas que o Senhor me pediu. Só que eu preciso que o Senhor me capacite agora no meu trabalho. Porque eu não vou conseguir. E aí eu cheguei lá na minha prova oral, eu fui muito bem, graças a Deus, e eles deram um destaque para mim. Mas não foi para mim, foi para Deus. Porque Ele falou por mim, Ele estava comigo naquele momento. Porque eu não conseguiria. Então, eu não sei qual é a dificuldade que cada um passa, porque todo mundo tem uma dificuldade. Todo mundo tem um desafio. A vida de ninguém é fácil. Só que acredita em Deus e coloca Ele no centro. Para colocar Ele no centro, a gente vai ter que aprender que a gente tem que renunciar. E renunciar não é fácil, renunciar dói. Porque a renúncia é todo dia. E ela dói muito, gente. Mas vale a pena. Vale a pena porque Deus honra cada decisão nossa. Deus honra com pessoas maravilhosas que oram pra gente, que cuidam da gente, que estão do nosso lado todos os dias. Porque isso é o que vale a pena, isso é o que fica. São as pessoas, são os amigos. Isso é o que importa. É isso. Desculpa se eu falei demais. É só isso. O que eu tenho para falar? É isso, gente. Eu quero você me convidar para vir aqui e falar assim, gente, eu vou mostrar meu discípulo para as pessoas. É isso. Fala, Rosa. A Laura falou o que aconteceu na vida dela, pela vida discipular. Eu também estou emocionado, porque é bom demais a gente ver pessoas sendo transformadas através das nossas vidas. Essa semana, eu sempre sou um cara pé no chão. Eu falo, isso é muito centrado. Eu estou com 20 pessoas que vão fazer parte da nossa igreja. Eu estou dando aula. Novos membros. Novos membros, classe novos membros. Só que essa classe, ela tem sido uma classe de novos membros e agora, mais do que nunca, ela vai virar uma classe discipular. Por quê? Quando você faz um discipulado mal feito, ou você não faz o discipulado, as pessoas criam um Jesus que muitas vezes não é o Jesus da Bíblia. A Laura conhece o Jesus da Bíblia porque a Ju investiu tempo. Muitas pessoas que eu tenho discipulado investem tempo para que elas conheçam o Jesus da Bíblia. Essa semana na aula de novos membros, a Ju ficou assustada com a conversa, no final, pegou só o final. E as pessoas que estão chegando, elas foram ensinadas de uma forma talvez não tão bíblica como deveria ser. Então elas conhecem um Jesus que não é o mesmo Jesus. E numa das conversas que eu estava tendo, uma grande, não vou falar a maioria, mas uma parte grande, quando eu fui tratar sobre o
filho da perdição, nós estávamos falando sobre salvação, estávamos falando sobre Judas. E daí, a hora que eu falei que Jesus não foi para o céu, Não. Judas. Perdão. Já é uma abominação. A minha cabeça tá rápida. Então eu fui falar sobre Judas. Judas, que é o filho da perdição. Muitos deles ficaram um pouco revoltados, falando assim, não, você não está falando mal para Jesus. Não é possível que ele foi para o inferno. Nós não cremos dessa forma. Eu falei, como? Não, ele é o filho da perdição. Não, mas Jesus é amor. Jesus não é isso. Aí eu tive que pegar vários textos, demonstrar para eles, e mesmo ainda saíram bravos, porque não concordavam com o que eu estava lendo da Bíblia. Será que essas pessoas entenderam quem é Jesus? Será que essas pessoas se converteram de verdade? Sabe o que virou agora a sala de novos membros? Para mim, classe discipulada. Eu vou ter que discipular essas pessoas. E eu vou falar uma coisa triste para vocês. É pior do que você pegar uma pessoa que nunca foi crente. Porque você vai ter que pegar tudo aquilo que ela tem de conceito, que ela acha que é um cristão, e eu vou ter que tentar remodelar, lógico que eu estou pensando mal, mas eu vou ter que remodelar tudo. É horrível isso, gente. Dá muito mais trabalho. Vocês estão vendo como é bom pegar uma pessoa que não ouviu Jesus? Vocês estão entendendo quando eu dei aulas aqui, eu falava assim, sempre busque uma pessoa que não conhece a palavra. A nossa missão é para pegar para quem não conhece a palavra. Esses que acham que conheceram, pior, é mais difícil. Você sabe de onde vem essa raiz? Catolicismo. O que você aprendia no catolicismo? Não, Deus é amor. Eu posso fazer o que eu quiser, que eu vou para o céu. Então por que eu vou aprender da Bíblia? É isso que é pregado lá fora. Se a gente não acordar e entender de verdade a importância de um discipulado bem feito e bem executado, isso é prova, sabe do que, meus queridos? Amor, é viver Mateus. A Joana leu, você leu o 19? É viver de verdade. E eu preciso dizer uma coisa para vocês. Isso é uma ordenança. Se você não está cumprindo, você está em pecado. É sério isso. Pecado de omissão. Então nós precisamos viver e buscar isso. Essa é a última cacetada que eu dou em vocês, em todos nós. Aqui dentro da Central de Paulínia, a cacetada continua em Ribeiro, não é? Porque não é eu que acerto, é o Espírito Santo e a palavra de Deus. Mas eu posso só fazer uma demo? Você falou, Gente, treinei bem, treinei. Isso pra mim era muito difícil, né, quando eu ouvia. E aí a Ju, ela foi ministrando no meu coração de maneira muito sábia isso. De falar que assim, a gente precisa ensinar todos com amor, mas muitas das vezes não é ensinar, né? Muitas das vezes é mostrar, é direcionar e trazer leve. Porque se a gente começar, posso isso, não posso aquilo, posso isso, não posso aquilo, é uma linha muito tênue. E aí a gente vive só pensando no que é pecado, a gente não vive pensando no que é glória. E aí às vezes a gente precisa começar a pensar também assim, onde eu agrado Jesus, no que eu agrado Jesus. Porque eu vou errar, eu erro sempre. Mas às vezes, até aconteceu, rápido pra mim. Eu fui num hospital a semana passada e aconteceu um negócio comigo, eu tava saindo do meu carro com um senhor de rua, ele falou assim pra mim assim, você tem R$1? Eu, na minha ignorância, falei, não tenho dinheiro. E saí. No que eu desci do carro, foi muito rápido, porque Deus ele é muito rápido. Passou uma moça de carro com um rapaz, ela falou pra ele assim, Senhor, e ela deu uma coca pra ele e acho que um salgado num saquinho. Ele agradeceu naquela hora, o Espírito Santo fez no meu coração. Se você não faz, Laura, tem quem faça. Aí eu olhei e falei assim, Jesus, é sério isso? Eu virei pra trás, eu peguei e falei assim, olha que bênção, você tem que consertar, né? Eu vou consertar com Jesus agora. Eu falei, olha que bênção, tá vendo? Eu não tinha dinheiro pra dar pro senhor, porque eu realmente não tinha, mas também não dei atenção pra ele. Mas Deus levantou essa moça e ela deu uma coca gelada. O senhor toma essa coca gelada que tá calor? Aí ele falou assim, é verdade, né, moça? Tá geladinha. Eu falei, pois é. Eu falei, como que é o nome do senhor? Ele falou assim, Jó. Eu falei, mas de novo? Jó? Aí eu falei assim, entendi. Ali eu parei, virei pra ele, postei aqui, comecei a conversar com ele. Eu falei, me conta, por que o senhor tá aqui? E ele começou a contar a vida dele. E
naquele momento eu entendi que talvez eu não tinha o dinheiro para dar para ele naquela hora. Eu realmente não tinha. A gente não anda com dinheiro. Eu só dei meu tempo para ele. Então, muitas vezes, não é só o que a pessoa pede, às vezes é o que ela precisa. Quem é que para conversar com ele? Ninguém para. Muitas vezes a gente não faz isso. E aí ele me contou da vida dele, ele me contou porque ele estava ali, e aí eu fui embora, e aí eu falei, bom Deus, eu acho que eu tentei redimir o meu erro. Então muitas das vezes não é o que a pessoa pede, é o que ela precisa. E às vezes a gente tem que estar atento para olhar o que as pessoas à nossa volta estão precisando. E às vezes é atenção. O que as pessoas precisam? De Jesus. Vamos orar para nós terminar, gente? Obrigada por ficar até o final. Deus abençoe. Poli, Deus abençoe você com essa missão, esse chamado, tá bom? De continuar essa classe. Vocês continuam vindo e chama a gente para vir para a classe, entendeu? Chama a gente para vir para a classe. E continua aqui o Monar. Vou colocar aqui o Monar, né, gente? Poxa, muito obrigada, gente. Não, amiga, você não tem nada. Você vai falar demais, perdão. Deus é bom, querido. Deus é muito bom. Pai querido, Deus de infinita bondade, eu te agradeço pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos deu de servirmos aqui neste lugar, nessa aula. Reconhecemos que tudo vem de Ti, todo o chamado e toda a capacitação vem do Senhor. Te louvamos, ó Pai, porque nada de nós, tudo é do Senhor. E agora, Senhor, eu vejo aqui, Senhor, um exército do Senhor se levantando, ó Pai, a partir de hoje. Se ainda não começaram, mas serem intencionais para fazer discípulos, para transformar a vida dessa cidade, do seu bairro, da sua escola, do seu trabalho, Senhor. Abre os olhos deles para os campos que estão brancos, prontos para a colheita, Senhor. Assim como a Laura estava pronta, só esperando alguém, Senhor, para pregar. Que eles possam se levantar para pregar o Teu Evangelho, para ensinar a Tua Palavra. Ó Jesus, esse fardo é leve, ó Pai. Por isso usa as nossas vidas. Quando o inimigo achar, colocar na nossa mente que nós não temos capacidade, que o Senhor nos lembre que tudo é do Senhor, que o poder para testemunhar já vem do Espírito Santo, que o Senhor já nos deu todo o poder e toda a autoridade, Senhor. Queremos lançar a mão nessa autoridade, ó Pai, para pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos, seja aqui em Paulínia, seja nas cidades vizinhas, seja em outros países, tudo para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Usa cada um dos Seus servos. Obrigada pela vida da Laura, Senhor. Que privilégio o Senhor me deu, ó Pai, de caminhar com ela. Obrigada, Senhor, pela vida dela. Obrigada pela vida das minhas outras amigas, ó Pai, que têm caminhado com o Senhor também. Continua cuidando, Senhor. Usa as nossas vidas para a Tua glória, para o Teu louvor, ó Pai. Nós te agradecemos. Continua abençoando. Abençoa a vida da Poli, dos professores que estarão assumindo essa classe. Levanta essa igreja, Senhor, para fazer muitos discípulos. E nos abençoa nessa grande missão que nós vamos em Arthur Nogueira. Ensinar as pessoas a fazer discípulos para o Senhor. Usa as nossas vidas para a Tua glória. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. A foto? Eu vou tirar a foto, lógico que eu vou tirar a foto. Gente, muito obrigada. Deus é bom. Ah, podemos vir fazer igual da outra vez? Vamos vir aqui? Vamos.